Salve, nação corintiana, mais um Papo de Torcedor aqui no JC Esportes do Corinthians. Eu sou o Adriano Garcia. Falar um pouquinho para vocês desse 0x0 aí entre Grêmio e Corinthians, né? Um 0x0 onde ficou aí cada vez mais claro o momento horripilante que vive o time do Corinthians. O Corinthians cada vez mais sem opção, ou cada vez com menos opções de construir qualquer coisa, totalmente entregue ao time do Grêmio. Time do Grêmio que, por sorte, não tem mais o Cebolinha, e ali acabou pecando bastante nas finalizações. O PP é um jogador muito promissor, criou muitas dificuldades para a defesa do Corinthians, mas as finalizações não foram boas. E nas que foram boas, como ilustra aí o título do vídeo, o Cássio acabou salvando o time do Corinthians. O Corinthians quase não chegou no campo de ataque, sem meio campo, muito ruim, muito ruim. O Michel Macedo ali até tentou algumas jogadas ofensivas, né? Mas defensivamente, o Michel Macedo muito mal. É claro que é um lateral que voltou da Europa, que ganhou Libertadores com a equipe do Atlético Mineiro, mas e também acaba não sendo prioridade um lateral direito reserva, sendo que a gente não tem pontas titulares, sendo que a gente não tem um meia titular, né? Eu vou, infelizmente, ser obrigado aqui a insistir no que eu tenho falado sobre o Luan. Realmente muito, muito triste ver o Luan dentro de campo. Eu fico pensando no Ganso, sabe? Quando eu olho para o Luan, eu vejo o Ganso dentro do campo. Só que o Ganso, pelo menos, teve um problema grave de pubis que explica aí, ou de joelho, né? Eu acho que o problema dele foi de joelho, se eu não estiver equivocado. Mas, enfim, o Ganso teve problemas de contusões graves que explicam, né? Essa perda do futebol dele. Eu olho para o Luan e não enxergo vontade de jogar futebol. Isso já desde o Grêmio. Então eu vou, infelizmente, bater de novo na tecla. O pessoal do Corinthians já sabia que o Luan não estava bem lá no Grêmio, estava fazendo uma aposta, uma aposta que vai se mostrando uma aposta furada. Aí o pessoal compara com o Jadson. Gente, o Luan era o jogador... Perdão. O Luan sempre foi o jogador da jogada individual, de decidir o jogo. Aí tem gente comparando com o Jadson, tem gente comparando com o Danilo. Gente, é passar pano demais. Não é essa questão, não é que o Luan é um camisa 10 cerebral, ele tem menos mobilidade mesmo. Não, quem está falando isso age de forma idiota, me desculpem. O Luan não é um jogador de característica de ser lento e criativo. Não, nunca foi. E pode ser que ele se torne esse jogador mais à frente por algum problema físico que ele tenha e a gente não sabe. Mas você dizer que, olha, tem que ter compreensão com o Luan, que o Luan é um jogador de criação, não. Isso aí é idiotice, com perdão da palavra, com todo respeito ou sem respeito, dane-se. Mas isso não tem nenhuma conexão com a realidade, tá certo? Então, o Corinthians ficou sem opção, foi sufocado pelo time do Grêmio. Corinthians que voltou com o Luan, agora perdeu o Vital, vamos ver se essa lesão é mais séria, né? Eu não teria tirado o Arauz do time para colocar o Luan. O pessoal reclamando do Arauz. O Arauz tem condição de apresentar mais.
tem mais mobilidade. Eu continuaria com o Arauz no time, sacaria aí o Luan, né? Para mim, sem condição. E aí o Corinthians teve agora reintegrou o Gustavo Mosquito, né? Chamou de volta o Gustavo Mosquito e vai, negociar o Janderson. Vamos ver essa situação aí como vai se desenvolver. O Corinthians não tem opções pelo lado de campo. O Thiago Nunes não está usando mais aí o Everaldo. Ele foi até convocado, mas não entrou nesse jogo. Entrou o Léo Natel, o Juan Oliveira, né? Jogadores jovens. Tá difícil de enxergar alguma opção para o time do Corinthians, e o Cássio, brilhante, mais uma vez, salvando o time, né? Então, o Corinthians tem sérios problemas nesse Campeonato Brasileiro. Adriano, você está reclamando demais, o Corinthians empatou com o Grêmio, mas empatou com o Grêmio porque tem um monstro de goleiro, que é o Cássio, que assombrou mais uma vez o Diego Souza e que pegou várias bolas muito difíceis de serem defendidas, né? Então, a gente tem que agradecer de ter o Cássio, e o Corinthians vai passar muita dificuldade. No meio de semana, na quarta-feira, o Corinthians tem o Coritiba. O Corinthians tem o Curitiba, e aí, minha gente, o Coritiba já demonstrou sérias fragilidades nesse campeonato. O Corinthians tem que tentar impor o seu jogo contra o Curitiba. Não pode fazer jogo de 0-0, não pode fazer jogo de esperar o adversário. O Corinthians tem que tentar sair para cima do time do Curitiba, porque, com todo respeito ao time do Curitiba, eu narrei aqui o jogo. Aliás, eu fui comentarista, no jogo entre Internacional e Curitiba. O Curitiba não demonstra opções de jogo. Então, se o Corinthians, com todo respeito ao Curitiba, não conseguir ir para cima do time do Curitiba, o Corinthians não vai para cima de ninguém. Basicamente é isso. O pênalti cometido pelo Michel Macedo foi só um dos vários erros defensivos que ele teve no jogo. Ele tentou até apoiar bem. Ele é um jogador que, no passado dele, ele apoiava o ataque bem. Conseguiu fazer isso em alguns poucos momentos no jogo, mas defensivamente foi muito mal, cometeu o pênalti bem marcado. Mas aí, para encerrar o vídeo, já que está difícil aqui, eu vou falar só uma coisa aqui em relação ao Sandro Meirahit. Eu não sei o que aconteceu aí com o Sandro Meirahit, se o Corinthians acabou humilhando em algum momento o time para o qual ele torce. Mas eu acho que, para a gente que trabalha na comunicação, e agora ele, que era um péssimo árbitro e se mostrou um péssimo comentarista, porque mistura o pessoal com o profissional, dizer que não foi pênalti. Eu nem gosto de meter arbitragem no meio. Eu acho que o Corinthians, se tivesse vencido por 1-0 com aquele pênalti, claro, que legal, 3 pontos para o Corinthians, mas seria um resultado que não teria dito nada em relação ao jogo. Então, às vezes é até uma justiça. Nossa, é ruim esse discurso, eu sei, mas o Corinthians teria ganho por 1-0, teria gente comemorando aí, falando, o Corinthians... E o Corinthians teria jogado horripilantemente. Eu acho que foi um dos piores jogos que eu vi do Corinthians foi esse. Então, não estou dizendo aqui que o Corinthians foi garfado, merecia ter ganho porque não deu pênalti no jogo. Não gosto desse tipo de narrativa, nem gosto de debater arbitragem. Vocês que conhecem o nosso trabalho já desde os textos aqui no site jcronistas.com, vocês sabem que eu não adoto essa narrativa. Porém, o Sandro Meirahit dizer que o Kahneman pegou a bola no lance com o Jô é uma vergonha. É uma vergonha, mostra que o ódio tomou conta desse profissional, que esse profissional não tem vergonha de mentir descaradamente, porque ele não viu o Kahneman pegando a bola, né? Então, eu penso que o Sandro Meirahit, se ele não puder ser um profissional, se o Corinthians em algum momento humilhou o time dele, ou se
a carreira dele, teve alguma questão em relação ao Corinthians enquanto árbitro. Eu acho que se ele odeia tanto assim o Corinthians, para ter coragem de mentir em rede nacional de pay-per-view, eu acho que o Sandro Meirahit precisa, então, abandonar a profissão. Abre um comércio aí, abre um empório, uma mercearia, uma padaria. Abre o seu próprio negócio e sai da comunicação, porque a comunicação não é lugar para mentiroso, não. É isso que eu tinha para conversar com vocês aqui, Papo de Torcedor do Corinthians. Se você... A gente pede que você se inscreva aqui no JC Esportes, que você possa também dar o seu like, deixar aí o seu comentário, que é muito importante, e pedir para você que, olha, você quer ter um quadro como este aqui no canal e também um quadro em texto no site para falar do seu time. Você quer falar do seu time ou quer participar aqui do nosso projeto como comentarista de jogo, como para falar de outros esportes, de outros campeonatos, entre em contato conosco, tv@jcronistas.com. Muito obrigado e olha, tá feio o negócio. Se não ganhar do Curitiba, tá feio, hein? Até mais, pessoal.